Estamos começando mais um programa Segurança Pública. Agora é comigo. Hoje vamos tratar de diversos assuntos e como o assunto é cotidiano do dia a dia, trouxemos um grande entrevistador aqui, o Bruno, que vos apresento e passo a palavra para o Bruno. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à Área Política, mais uma vez aqui com o delegado Edson Moreira, essa pessoa que hoje no estado de Minas Gerais, a maior referência que nós temos em segurança pública. Com certeza, a pessoa mais qualificada para trazer segurança para você, dona de casa, para você, trabalhador, uma pessoa que tem uma experiência, uma vida dedicada à segurança pública e um currículo invejável para falar com a gente hoje porque estamos na situação de segurança pública em que nos encontramos hoje. É com muita honra, com muito prazer, que eu entrevisto hoje o Edson Moreira, que já se apresentou para vocês, e eu já vou direto com a pergunta na lata para o Edson Moreira. Doutor Edson, qual a influência da educação na segurança? Praticamente tudo. Porque a educação começa na família. E a família é a célula máter da sociedade. Então, o que acontece nos dias de hoje? As famílias estão desestruturadas. Os pais, com diversas tarefas, nem têm como educar bem os filhos. Uma boa educação começa dentro da família. E dentro da família vai para a escola, aí vem a segunda etapa, o professor vem, e depois vai para a universidade, onde se forma um novo profissional. Então, educação é quase tudo da segurança pública. Agora, a segurança pública está ligada diretamente na educação e diretamente na saúde. Porque segurança pública, segurança do cidadão, a tranquilidade dele, para ele ir e vir e poder ficar dentro de suas residências. Hoje ninguém pode ficar dentro da residência, porque logo, qualquer momento, um bandido pode entrar lá e assaltar, matar, estuprar. Hoje, a segurança está descontrolada no Brasil. E o que é isso? Está ali na base, na célula máter da sociedade, na desestruturação da família, nas más políticas públicas que estão campeando na educação, principalmente. A educação é fundamental na progressão, na formação do cidadão em todos os seus momentos de vida. Quer dizer, uma boa base educacional é o X para se ter uma boa segurança. É o X para se ter uma boa saúde. Então é o seguinte, a segurança está ali. É um pilar que está ligado à educação, porque sem segurança você não tem educação, e sem segurança você não tem saúde. O povo vive estressado, com medo, não sai de casa. A estrutura urbana mudou-se completamente. Por quê? Você anda pela cidade, você vai ver o quê? Cercas aumentadas. Você não tem a visão do seu vizinho, você não tem a visão da rua. Você anda e vê concertinas, vidros, isso tecnicamente chama-se ofendículos, tá certo? Que aqueles pregos, aqueles vidros, aquela monte de arame, quer dizer, enfeiando tudo a urbanização da cidade. Você entra nos bairros, isso não é só uma dádiva da capital, não. Todo o interior, o menor município que você ande, você vai ver esses obstáculos. Quer dizer, então a insegurança está em todo o país. Do mais baixo ao mais alto. Inclusive no fundo do mar, inclusive no fundo dos rios, que os peixes também estão acabando com eles. Uma depredação violenta. As nossas matas, tudo está acontecendo. Isso é uma total insegurança, isso é uma falta de educação. Vou te dar um exemplo, porque aconteceu ano passado. No tempo, o pessoal tocou fogo nas matas nossas para encarecer
os alimentos aqui agora. Ó, a que preço chegou. O café, o café o ano passado. O café o ano passado. Eu comprei um bloco de café a R$16. Olha só. Hoje está em 34. Eu fui comprar. Isso, a população tem que sentir no bolso. Isso está ligado ao quê? A educação. Mas o povo tem que observar. E os políticos têm que trabalhar. Fazer uma boa gestão na educação. Teve uma reforma recentemente aqui agora. Se não me engano, foi no governo Temer. Eles estão acabando com a educação. Os políticos têm que fazer uma boa política de educação. Entregar educação para quem conhece de educação. Você quer fazer um bom projeto de educação? Chame os professores, bons professores. Chame as pessoas ligadas à educação, façam um projeto, estudem e não põe um político para fazer da cabeça dele. É isso que está acontecendo. Um Congresso que não olha para o povo, olha só para eles. Você tinha um percentual de emendas constitucionais. Hoje, você tem um completamente desproporcional. São 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Cada um no seu quadrado. Mas não é assim que está acontecendo. Hoje, o Supremo quer legislar e quer executar. O Executivo não executa nada. Quer legislar. E legisla através de medidas provisórias. Às vezes manda proposta de emenda constitucional que é uma Constituição que está toda remendada. Tem mais emenda do que artigo, né, nessa Constituição. Tá certo? E o Congresso Nacional, que devia legislar, quer executar, quer julgar. Aliás, julgar algumas coisas. O que tem que fazer não faz. Então, a educação é tudo. É tudo em segurança pública. É a base da segurança pública. É a boa educação. Se você tem uma boa educação, você vai ter uma boa segurança. E se você tem uma boa segurança, você vai ter uma boa saúde. Uma boa educação, boa saúde também. Por quê? Você, na escola, você vai aprender que tem que escovar os dentes, que tem que lavar as mãos antes de se alimentar, evitar doenças, e que tem que tomar os seus cuidados com determinadas pragas e epidemias. Como? Se vacinando, se prevenindo. Se dá o passo antes de acontecer o problema. É isso. Então, a educação na segurança pública é tudo. Maravilha. O doutor Edson deixou claro aqui para a gente que a segurança pública começa na educação e não é só a educação de escola, como ele deixou bem claro. A educação passa também pela família, principalmente pela família e por todas as matrizes educacionais que nós temos, como inteligência emocional, inteligência técnica, o conhecimento técnico e também a educação formal, né, a educação pragmática da escola que nós temos. E concordo plenamente, realmente quem tem educação tem uma tendência muito menor a cometer crimes, até porque não vai precisar de crime, porque vai saber se virar na vida de uma forma correta, não é isso mesmo, doutor Edson? Exatamente. Como eu falei, a educação é tudo. A primeira pessoa que um ser vivo, quando sai do útero da sua mãe, vê, é o retrato da mãe. A primeira pessoa que a ampara, é claro que vão ter os médicos aqui. Sim. A primeira pessoa que ampara é a mãe, que vai dar o peito para a criança se alimentar. Tá certo? Porque até então ela era alimentada pelo cordão umbilical. Tá certo? Que dava toda a proteção para ele. Saiu do útero, acabou a proteção. Então ele já caiu no mundo. A primeira pessoa que ele vê é a mãe. Importante, o ser humano. Por isso que a educação começa na família. Por isso que a família é o alicerce de toda uma sociedade. É por isso que a família projeta a pessoa para o mundo. É por isso que nós vemos tantos ataques em todos os lados à instituição família no país, né? As famílias estão todas desestruturadas na sua maioria. Veja bem. Pai agredindo mãe. As mulheres são as maiores vítimas da violência que hoje campeia no país. Tá? As crianças também são vítimas.
crianças do sexo feminino mais vítimas ainda. Tá certo? E as crianças do sexo masculino mais envolvidas na criminalidade. Com a utopia que o tráfico vai mudar a vida dele. Nunca vai mudar. Ele entra hoje e sai amanhã no caixão. Ou então sai e vai para a cadeia. Então é assim. Então precisa incutir nessa criança. Preparar essa criança para estudar, educar essa criança para que ela seja alguém e tenha um caminho na vida. Tá certo? Para melhorar essa explosão de segurança que está no país. Quer dizer, são homicídios, é tráfico de drogas, são estupros que acontecem cotidianamente. Pesquisas e pesquisas dizem que uma pessoa morre a cada minuto. E isso tem uma explosão. E a explosão causa o quê? A insegurança. A pessoa não pode sair com um celular na rua para pedir uma condução ou para fazer uma comunicação que vem alguém, toma, até e agride essa pessoa. Quando não atira na cabeça, como foi o caso do Medrado lá em São Paulo. Tem exemplos que aqui em Minas Gerais, que o ladrão chega, esfaqueia, até fura a mão da pessoa para a pessoa largar o celular para pegar. Para quê? Porque no celular tem dados de Pix, tem os dados da vida da pessoa, que são importantíssimos, tem uma agenda e tem caminhos que o criminoso pode explorar e pode saquear. Interesse da pessoa. Assim, né? Fotos íntimas. Muito mais coisas. Então, arquivos. A educação é importante para tirar esses criminosos da rua. Hoje, o cara olha assim para frente e vê, o crime compensa. Tá compensando? Tá. Por quê? Ninguém está se importando com a segurança pública. Os governos não estão se importando. Estão acordando agora. Mesmo acordando, tem que cobrir um passado doloroso. Mas tem que parar por aqui. Qual o primeiro passo? Investir na educação. Segundo, acabar com essa lei de execução penal 7.210, que a legislação condena a 200 anos e a pessoa cumpre 4 anos. É isso que precisa acabar. Essa disparidade. Acabar com a sensação de impunidade, né? Total. A sensação de impunidade é total. O criminoso se sente bem cometendo o crime, porque ele sabe que não vai ficar muito tempo lá. Tá certo? Então tem que ser feita uma coisa grave e muito... tem que dar um choque. E o primeiro choque tem que ser na educação. O segundo, na segurança. E o terceiro, na saúde. O senhor, como uma das maiores autoridades em segurança pública do Brasil, uma referência para todos os grandes policiais do Brasil, me surpreende quando traz uma tese menos bruta, menos violenta, de bater, de prender, e mais educacional, mais de família. O que eu acredito que seja uma evolução enorme no conceito do que é uma boa polícia. O senhor, hoje, teria políticas públicas, caso o senhor tivesse esse poder em mãos, mais voltadas para a educação das famílias? E, caso sim, como se daria isso? O dinheiro que é empregado na educação é bom, mas mal gasto. Mal aplicado, né? Muito mal gasto. Então, quando é ser aplicado, você gasta esse dinheiro. Né? E é mal gasto. Por quê? Não é a visão de uma pessoa que vai fazer com que aquela sugestão seja boa, mas é de um grupo. Então você tem que se cercar sempre de pessoas mais capacitadas que você para sugestionar e planejar e fazer uma boa gestão. Então, o investimento em educação é fundamental. E qual o maior investimento que tem que ser feito na atualidade, na minha visão? Isso é na minha visão. Sim. Aceito contestações. É investir no ensinamento básico. Educação lá básica. Na base. Primeiro, investir pesado na base para progredir
para a média e para as faculdades. Se o governo não oferecer o mínimo de educação, não pode cobrar do cidadão. Não é dando auxílio, né? Dando dinheiro para a pessoa estudar, não. A pessoa tem que ter essa mentalidade já. A família tem que ter essa mentalidade. Atualmente, auxílio, estudo, não pode ter isso aí. Isso tem que estar na cabeça da criança. Isso está na cabeça dos pais. Mas não, o governo atual faz com que a pessoa seja dissuadida através de um dinheiro, tá certo? Para incentivar a criança a estudar. A criança não vai estudar. A corrupção já começa aí. Corrompe a família. E o brasileiro gosta só de receber, não gosta de dar. O povo gosta só de receber. Eu tenho meus direitos. Você ouve isso todo dia, em qualquer reportagem. Mas ninguém fala do dever, né? Ninguém... eu deveria ter feito isso. Não. Eu quero meus direitos. Mas eu não quero dever nenhum. Então, como eu te digo, educação é fundamental na segurança pública. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Essa semana não é para acontecer em lugar nenhum. Uma classe de aula todas de crianças e adolescentes matam a aula, saem em arrastões pela cidade, roubando, furtando. Não é isso? Não é essa educação que nós queremos. Alguma coisa está errada. A pergunta fica cadê a família dessas crianças, desses adolescentes? Por isso que eu estou falando. A base está na família. A célula mata da sociedade. O senhor acredita que deveria ter uma responsabilização maior dos pais ou um comprometimento por lei dos pais com a escola e com a educação dos filhos? Na minha opinião, devia ser feito da seguinte maneira. Sim. Se pudesse ser feito. Você deixa... Só um minuto. Pessoal, preste atenção, porque o Dr. Edson é a maior segurança do estado de Minas Gerais, na opinião de muitos especialistas, sobre segurança pública. E o que ele vai falar agora é a receita para nós começarmos a inverter essa situação degradante que a nossa segurança está. Preste muita atenção nas palavras do Dr. Edson agora. Por favor, conclua. Não só degradante, quase falindo. Olha só, o Estado tem que se estruturar para, caso o pai e a mãe não tenham condições de mandar o filho para uma boa educação, assumir, ter um ministério, ter um setor que assuma, tire o pátrio poder desses pais que não estão cumprindo com o dever, põe essa criança sobre a proteção do Estado, dele a educação, até determinado momento, quando ela estiver preparada para trabalhar, subsistir e se educar, mas com precisão. Esse é o primeiro passo. E não dar auxílio, ou bolsa, ou isso ou aquilo, que só tira de quem paga imposto. Olha só, você paga imposto para que o Estado faça uma administração, tape os buracos da cidade, asfalte, dê uma boa via, construa boas escolas, construa passarelas, construa toda uma infraestrutura, todo um fornecimento de energia elétrica, água, um esgoto de qualidade. Você paga imposto para que o gestor administre os problemas e solucione esses problemas. Acontece que não é isso. Você não paga imposto para que se dê auxílio disso ou auxílio daquilo. Exatamente. Tá certo? Até um determinado tempo, eu concordo. Mas não ad eterno. Sim. Auxílio é bom. Porque esse dinheiro sai de algum lugar. Alguma política pública deixa de ser feito. Por isso que os esgotos estão a céu aberto. Por isso que falta calçamento por aí. A insegurança campeia no país, que tem que ter um investimento muito forte. Porque é o seguinte, o papel aqui hoje
das forças de segurança é reprimir. Porque tá um absurdo. Então, quer dizer, a polícia só vê na repressão. Sim. Quer dizer, se tivesse uma boa educação, assim não seria. A polícia não tem que atacar. A polícia só devia estar lá para orientar. Mas não. É tiro para cá e policial morto, família Exatamente. desestruturada, As pessoas se o esquecem. bandido do policial. morto. Aí vem determinadas instituições acusar o policial de violência. Mas a violência não está no policial. A violência está no cidadão que provoca o policial a violência. Sim. Se você tem uma sociedade violenta, o policial vai ser violento. Porque ele tem que se defender. Sim. Artigo 25 do Código Penal. Legítima defesa. E se ele está trabalhando como policial, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Ele tem o dever de combater o crime. Artigo 23. Então, onde você vai? Nos artigos 23. Tá certo? Do Código. Tudo tem o seu porquê. Agora, acusar o policial de violento quando a sociedade é violenta e ele está reprimindo uma injusta agressão. Com a força necessária. Claro. Às vezes se excede. Aí vai pagar pelo excesso. Culposo ou doloso. Isso também está previsto na legislação, artigo 26, etc. Entendeu? Então, tudo tem um porquê. Nem no artigo 26, até nos parágrafos dos legítimos artigos. Tá certo? Então, isso tem que ser estudado. E, para ser estudado, tem que ter educação. E a educação da onde? Da família. O senhor entrou num tema sensível, que é com relação ao auxílio para estudos. A gente está falando claramente do pé de meia, que é pagar para a pessoa estudar. Eu acho que não seria melhor investir esse dinheiro em escolas mais disciplinadoras, como, por exemplo, as escolas cívico-militares? E por que foi barrado a educação financeira nas escolas? E por que tentam barrar as escolas cívico-militares de toda maneira? Me parece que tem o interesse de manter a população numa certa ignorância e num certo estado de criminalidade, porque eu não sei se isso talvez atraia votos. Inclusive, a pergunta que eu quero lhe fazer agora vem sobre isso. Nós vemos tantas políticas de desencarceramento no Brasil. Com bandido não pode fazer nada. O que está realmente, o senhor como delegado de polícia, experiente, mais de 30 anos de carreira, o que realmente está por trás dessa política de desencarceramento? Voto? É um voto mais barato, mais fácil? Veja bem, isso tudo é um contexto. Sim. Tá? Porque é o seguinte, o criminoso foi mal investido na sua família desestruturada, vem a ser um criminoso, não teve educação necessária, ou o pronto prepara para isso, vai para o crime. Tá? E ele indo para o crime, ele vai desestruturar a sociedade. É claro que se você tem boa escola, esse auxílio poderia ser investido em salários melhores para os professores. Sim. Um bom salário incentiva o professor a melhorar o seu cacife, senão ele vai perder o status dele, ele vai perder aquele emprego. E precisa acabar esse negócio de que a pessoa entrou como funcionário público só com o processo legal, só com o processo administrativo ele vai embora. Não, você tem que preparar. Tem que ter as avaliações semestrais, se for o caso, ou anuais. E dando metas para esses professores. Se essas metas justas não forem alcançadas, justas e reais, né? Põe ele em primeiro momento numa reciclagem. Se preparar novamente para tentar resolver esse problema. Melhorar tanto a sua didática como o seu ensinamento. Então, para isso precisa de bons salários. Em vez de ficar dando auxílio para o aluno, com essas políticas públicas... Muitas vezes para matar a aula.
A pessoa Para tomar não, bomba não. e nem querer perder o auxílio nunca. O pai põe na escola só e dinheiro. não cuida. Quer dizer, não vê o para-casa como que tá, não vê o que o filho está fazendo. Aliás, nem tem condição. Então é o seguinte, vamos investir mais no professor, mas o professor tem que se preparar também, tem que ser bom professor. Sim. Se quer ter um bom salário, seja um bom professor. Só aumento de salário sem fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte. Vamos brigar pelos bons salários. Vamos sim, lógico. É dever e tem que ser assim. Agora, tem que se fazer por onde também. Tem que ensinar. E a gente precisa ver se isso está acontecendo. Então tem que ter avaliações. Nada de coleguismo. Vamos ser profissionais. O povo precisa de profissionais competentes. Professores competentes. Pais e mães competentes. Não que saem por aí fazendo filhos adoidados e não cuida. E recebendo auxílio. E não tem condição. Às vezes, divide as famílias só para receber bolsas e isso. Exatamente. Vamos acabar com esse assistencialismo? Vamos dar esse assistencialismo temporário. Por um prazo. Essa pessoa tem que ter um prazo. X prazo. Daqui para frente... Porta de saída. Daqui para frente acabou o negócio. Se você não conseguiu, não dá. Alguma coisa está errada. E fiscalizar. Agora, falta no Brasil fiscalização. Hoje, por exemplo, eu fui surpreendido com um escândalo no Instituto Nacional de Seguridade Social. Sim, 6 bilhões de reais, né? Como? Faz um negócio desse? Como deixa acontecer? Isso não é de hoje. 6 bilhões, não é qualquer dinheiro. Isso não é de hoje. Isso já vem há algum tempo. Já vem de passados. E fora, isso aí é dentro. E fora, os golpistas que dão para fora. Então, quer dizer o seguinte, tudo isso passa pela educação. E isso vai causar mal aonde? Na saúde. O estresse. Isso causa indignação. As nossas imunidades ficam fracas. E os vírus, as doenças atacam. Por quê? Você está sob estresse, e sob estresse a sua defesa corpórea está completamente sem defesa, sem escudo, onde a doença ataca. Os criminosos atacam, porque, na realidade, esses vírus que vai acabar com a sociedade, essas doenças acabam com o ser humano. Sim. Levando ele à morte, tá certo? Então, é por aí. A política de desencarceramento passa por isso. Me surpreende muito, porque você traz uma visão mais humana, não, outra coisa. Mais séria e competente sobre a questão da família na importância da segurança. Eu não respondi sobre o desencarceramento, né? Por quê? O que acontece? O criminoso, ele comete o crime. Depois que ele cometeu o crime hoje, na atualidade, ele passa a ser vítima. Tá? O Estado começa a proteger ele e a vítima passa a ser o criminoso. Ele vai, é investigado, aí já começa todas as instituições em defesa dele, como se ele fosse a vítima, quando na verdade tinha que dar assistência para a vítima. Sim. Aí ele é julgado e condenado. O juiz até aplica a lei. Porque a lei que é até uma lei dura. Só que vem a lei 7.210. A lei 7.710. Não, 7.210. 7.210. Lei de execução penal. Que coloca sobre esse criminoso total proteção. Só privilégio. Tá? Só privilégio. A lei da uma pena pela Constituição não pode passar de 30. Agora tem em alguns crimes 40. Quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, aprovou uma lei
Para aumentar para 40 alguns crimes. Alguns crimes, como homicídio qualificado, latrocínio, essas coisas todas que são crimes graves. Estupro com morte, extorsão mediante sequestro com morte. Crimes graves. Né? Hoje o feminicídio é uma das maiores penas que tem no Código Penal. Sim. Que é de 20 a 40 anos, um negócio assim. Então, quer dizer, ou 20 a 30, ou até mais, 24 a 30. Antes era estupro com morte. 24 no mínimo e 30 no máximo. Hoje já deve E que ser... cumprisse os 24, Era maior estupro com morte. Extorsão mediante sequestro também. Agora, o feminicídio passou, porque tanto é a criminalidade contra a mulher cresceu muito, realmente. Tem que ser revisto. Mas não só isso. As penas são duras. A lei de execução penal estraga tudo. Com o sexto da pena, o cara sai. Com cada 3 dias que ele trabalha, ele desconta um na pena. A cada livro que ele lê, ele desconta na pena. A cada coisa que ele faça, desconta na pena. Não é assim. Não é assim que tem que... Essa lei, 7.210, é um escárnio. É um escárnio. Então, aqui, ó. Então, o criminoso, quando entra no sistema, ele passa a ser protegido. E ninguém quer preso. Ninguém quer administrar preso. Então, o preso é um gasto muito grande. E o Estado quer se livrar desse gasto. Sim. Tá certo? Então, a Lei 7.710 é uma opinião minha. 7.210. Tá? Lei 7.210 é o calcanhar de Aquiles hoje. /84. É o calcanhar de Aquiles hoje das forças de segurança pública que passam a enxugar gelo a partir do momento que essa lei vigora. Porque. É o calcanhar da sociedade, na realidade. O calcanhar de Aquiles da sociedade. Porque é o seguinte: você. Depois que o criminoso comete crimes bárbaros, ele cai sob a proteção do Estado. Ele passa a ser o coitadinho. E a vítima passa a ser a vilã. O Estado faz isso, transforma a pessoa. Transforma aquela vítima. A vítima fica até assustada. Então, o Estado protege o criminoso para não ficar com o gasto dele. E, na verdade, deveria investir na educação para não ter esse gasto com segurança. Por isso que é errado. Ele devia ter investido mais em educação e proteger mais a vítima. Toda essa proteção que dá para o criminoso hoje devia ser passada para a vítima. Sim, exatamente. Daquele criminoso. Exatamente. Porque existe uma diferença de vítima e vitimismo. Alguém bateu no meu carro, ali eu fui uma vítima. Mas se eu ficar murmurando aquilo, ficar lamentando aquilo, ficar culpando outra pessoa por anos, porque bateu no meu carro, eu viria um vitimista. Então, na verdade, a grande vítima é o cidadão de bem e não o criminoso que optou por cometer aquilo. Né? Exatamente. Um exemplo clássico. O traficante. O traficante, ele arrebenta a família do cara toda. Sim. Tá? Ele vicia. É um câncer na sociedade. A pessoa, tá? Alimenta essa pessoa e se a pessoa não paga, ele vai e mata. Ou então tortura, ou pega alguém da família, ameaça. Destrói várias famílias. Várias, diversas. Hoje o tráfico é um câncer na sociedade. E o ponto alto do crime organizado. Tá? O investimento, tudo que o crime organizado faz, ele investe para adquirir essa droga, para misturar e passar para arrebentar a sociedade. Não só aqui, no exterior também. Hoje o crime organizado é muito mais organizado do que o próprio Estado. Há muito mais. O Estado é muito atrasado. Doutor Edson, eu quero contar um caso aqui para o senhor. Há pessoas, uma minoria da sociedade, em que tanto homem, que hoje em dia as mulheres estão tão criminosas quanto os homens, lamentavelmente. Mas há pessoas que acordam, não trabalham, não estudam, pensam em como cometer algum crime, pensam em como tirar alguma coisa de um parente, pensam em como dar um golpe pela internet, e quando vão presas, dão prejuízo para o Estado. Ou seja, tem gente que só dá prejuízo e só faz o mal. E se você oferecer para ela algum trabalho lícito, correto, ela não quer. Ela gosta, parece que ela gosta, é de prejudicar a vida das pessoas. Eu conheço já várias, a sociedade está repleta de pessoas assim. Diante dessa situação, de pessoas que também têm problema, que não têm um mínimo de ética, nem um mínimo de senso crítico, e parece que não tem limite para a maldade. Para essas pessoas, o senhor é a favor de uma pena de morte? Vamos lá na base. Da primeira pergunta que você fez, a educação.
Se ela fosse bem educada, ela não está fazendo isso. A pena de morte, ela tem que ser para crimes de total O máximo da barbaridade, né? Que se irresigne a pessoa, fica irresignada com aquela barbaridade que foi cometida. Vamos lá. Para os crimes que eu acho que tem que ter a pena de morte. Sim, então, só um minuto. O senhor é a Devia ser isso. favor... Sou a favor da pena de morte. Em quais crimes? Vamos lá. Estupro. Estupro com morte ou sem morte? Estupro. Estupro. Estupro é concomitante. Contumaz. Contumaz quer dizer vários estupros. Sim. Uma vez estuprou, se perdoa. Mais de uma. Peraí, ele diz uma vez se perdoa o seguinte: uma vez a pessoa foi pega num assédio, num estupro, ela vai cumprir a pena dela. Se perdoa de não matá-la, mas numa reincidência. Começou por quê? Se fez uma vez, gostou, vai gostar, vai. Aí vai. Não serve para a sociedade. Sim. Tem muito criminoso que é reincidente, que sai e vai continuar cometendo crime. Esse não tem conserto. Exatamente, é isso que eu estava. Pena de morte. Chegou no core da questão. Pena de morte. Latrocínio, roubo seguido de morte. Um armamento. Não, roubo seguido de morte é o latrocínio. É o latrocínio. Então, assaltantes de banco que usam armamento pesado que põe em risco a vida, com contumácia, feito várias vezes, tem que ter pena de morte. Terrorismo tem que ter pena de morte. Terrorismo. Tá certo? Assassinos, né? Homicidas qualificados. Homicidas. Traficantes. Quanto mais, esses pistoleiros. O profissional. Não um homicida eventual. Que o cara, vamos, por exemplo, lá, emocionalmente, tá naquele momento, faz a besteira e. Não, o profissional da morte, vamos dizer assim. Exatamente. Não, o pistoleiro. O traficante que. O traficante. Que mata o seu concorrente e vice-versa. Porque no tráfico é o seguinte. Existe a onda jovem. O que é onda jovem? A onda jovem é o seguinte. Hoje, você mata, amanhã você é vítima. Sim. E isso se torna um câncer naquela comunidade. O Estado não se faz presente nas comunidades. Com saúde, educação, infraestrutura, etc. O Estado só vai nessas comunidades para reprimir. Só vem a polícia. Os traficantes pegam esses jovens, essas crianças, e trazem para si e Sim, copiam as crianças ainda. Uma proteção, entre aspas, que não é proteção nenhuma. Ele quer o quê? Visar o lucro e ficar escondido no meio daquela comunidade. Sim, usa o povo de escudo. Então, o traficante tem que ter pena de morte para o traficante também, porque ele acaba com famílias. O traficante, não o aviãozinho. O aviãozinho você tem que tentar recuperá-lo. Sim. O traficante pesado. Esse já está perdido. Cadeira de roda. Esse não tem jeito. Esse já ficou rico. Ele já está incorporado numa maldade tão grande que. Você pode ver que o crime organizado está tão organizado que toda a esquemática dele é visando dinheiro para trazer a droga para arrebentar a família. E hoje o tráfico no Brasil está muito forte. Dizem as estatísticas, o senhor sabe isso melhor do que eu, que 84% de todo o trabalho da Polícia Civil é droga. Olha o mal que isso faz, porque não endurece. Se não é droga, está envolta a ela. Por exemplo, 80-90% dos homicídios hoje... Droga, né? Pelo tráfico e uso de drogas. Então, liberando, em vez de... Em 2003, eu defendi uma tese na UFMG. Tá, eu defendi a tese no curso de especialização, o CRISP, que eu fiz lá, fui um dos primeiros a fazer. Defendi a tese o crime de homicídio envolvendo o tráfico e uso de drogas no atual contexto belo-horizontino. Esse é o tema. Até um tema tá grande. Sim. Então, o tráfico e o uso de drogas envolvendo o crime no atual contexto envolvendo homicídio no atual contexto de Belo Horizonte. Você pode ir no Google, pode ir na internet, você vai ver lá essa monografia. Então, quer dizer, que é um livro também. Sim, e nela, eu já falava,
que 70% dos homicídios que aconteciam em Belo Horizonte tinha o envolvimento ou o tráfico e uso de drogas. E isso está mais atual do que nunca. Porque agora já não é mais 70%. Agora é 80%, 90%. E todos os crimes, no mínimo, têm envolvimento de droga. Ou o cara usou para praticar o crime, ou praticou o crime para comprar droga. E isso vai numa constância. Quer dizer, a maioria dos crimes ocorridos no país estão envoltos à droga. A droga. Outra coisa que você percebe diariamente, você fica sem luz na sua casa, fica sem internet, porque o cara vai lá e furta o fio para vender. E o receptador, quer dizer, tem que se combater esse receptador. Inclusive até com pena de morte também. Eu sou favorável à pena de morte, mas para fazer a pena de morte, tem que se quebrar as causas pétreas da Constituição e fazer uma nova Constituição. O senhor é a favor de uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Exclusiva. Exclusiva. E qual seria o primeiro pilar dessa Constituição? A segurança ou a educação? O pilar dessa segurança, a primeira pilar é se fazer uma Constituição enxuta. Não precisa pôr princípios que já estão, como o princípio da legalidade, se põe no artigo 5º, princípio da legalidade. Não precisa. Todo mundo já sabe. Então, isso não é um princípio constitucional. Tá certo? Toda a lei emana do povo que está... Então é o seguinte, vai ser uma Constituição enxuta. Poucos artigos e a legislação ordinária e complementar. E que exija de uma forma... Uma forma também... Faça essa legislação antes de promulgar a Constituição. Entendeu? Sim, entendi. Tem que estar pronta. Porque nós temos uma Constituição de 88. Incompleta. Tem várias leis complementares que não foram feitas. E fraca. E toda remendada. Tem mais remendo do que artigo. Quer dizer, sim, cada governante que vem, cada um que tem que fazer uma emenda constitucional. Tudo tem que ter uma emenda constitucional. Tá certo? Então, acabar com esse negócio. E o órgão que for, o controlador da Constituição, é só controlador da Constituição. Não vai julgar mais nada. Não julga mais nada. Só controla a Constituição, o que é inconstitucional, o que é constitucional. E parece que hoje esse é o assunto quente no país, né? Não vai legislar, não vai fazer nada. Vai ser só se é constitucional ou não. Sim. É o Tribunal Constitucional, que hoje chama-se Supremo Tribunal Federal. Esse seria o dever do Supremo Tribunal Federal. E não ficar julgando crime. Acabar com as atribuições que ele vai julgar. Passa para outro órgão. Que seja o STJ. Tá? Que seja o STJ. Mas bem mais estruturados e tirar um pouco de política. Totalmente, tirar a política totalmente. Eu acho que esses órgãos têm que ser pessoas preparadas. Sim, sem cunho político. Com um cunhão, acho que deve haver um concurso entre os mais experientes do país. O senhor é a favor de uma eleição? Juízes mas do país. E não o presidente chegar na escola, você é meu amigo, você vai ser presidente. Não, você vai ser do STF. Não é assim que tem que ser. Tem que ser dentro desse concurso. Você faz uma escolha. Com mandato? Ele sim, dentro daquela lista. Sim, ele de concursados. Aí ele escolhe. Sim. E não o amigo do rei. O amigo do rei vai você do Supremo. Sim. Se você está analisando, tem alguém sendo planejado, trabalhando para ser ministro do Supremo Tribunal Federal futuramente. Eu não vou falar aqui, porque não posso provar, também não sei se é verdade. Mas é uma suspeita. Então o povo tem que ficar de olho nisso aí. Quem está sendo preparado para isso ou para aquilo. Então é um tribunal político, na verdade. Fiscalização pertence ao povo. O povo tem que fiscalizar. Agora, os órgãos que deveriam fazer isso não fazem. Então, isso vamos remeter aonde? A sua primeira pergunta. Educação. O que a educação tem a ver com segurança pública? Tudo.
Bem, o senhor falou em cláusulas pétreas, a gente entrou no assunto de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com uma Constituição Pena de morte, Pena que é de importante. morte. A lei de execução penal, que tem que ser acabada com ela. revogada, a Lei 7.210, que é o calcanhar de Aquiles do povo brasileiro em tratando de segurança. Agora, eu colocaria nessa lista de pena de morte por corrupção política. E também, aí isso já entra na próxima pergunta. O senhor, num cenário hipotético, exercício de imaginação. Se você for corrupção na pena de morte, ela não passa. Claro, os políticos não vão votar contra eles nesse caso, né? Mas eu se fosse possível, eu colocaria. Mas agora, na próxima pergunta que já vem em cima dessa mesma seara. Vamos fazer um exercício de imaginação. O senhor tem a caneta e o livro para escrever a Constituição ao seu bel gosto. O que o senhor colocaria e o que o senhor tiraria agora da Constituição brasileira se tivesse esse poder? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. O senhor... Todos, igualzinho, o mesmo tratamento para todos. É porque a gente esse tá lá, mas não funciona, né? É o primeiro. É o primeiro. O senhor colocaria educação em primeiro lugar. Segundo, segurança sem graduagem. Roubou, vai pro cárcere. E cumpre. Não, cumprir, lógico. Sem privilégio. 210 não deixa. O cara não pode matar e ir pra cadeia e ter privilégio, é verdade. Pra fazer spa, igual o doutor Francisco que veio aqui e falou que as cadeias são verdadeiros spa. Sim. O cara mata, rouba, vai pra cadeia, vai receber mulher lá e às vezes até contrata. Falando. E recebe auxílio reclusão, progressão de pena, indulto. E a vítima, adiós. E para a população é IPTA, IPVA, IPTU, ICMS, juros de 10% ao mês. E nada de retorno. E nada de retorno. Exatamente. Isso eu concordo plenamente. Qual a importância em se investir pesado em segurança? Porque num país pobre como o Brasil, em que por Nordeste afora e nos rincões do Brasil as pessoas literalmente passam fome, e as pessoas preferem uma cesta básica que um policial na porta. Esse é um conceito que a população, de uma forma geral, tem. No cenário brasileiro, qual a importância em se investir em segurança? Eu digo desde as Forças Armadas, para proteger o nosso patrimônio que a gente não explora, até mesmo no dia a dia das pessoas. Eu acho que se houvesse uma boa educação, não precisava se investir em segurança. Uma boa educação, não se precisava investir em segurança. Mas, infelizmente, nós não temos isso na atualidade. Sim. O Brasil realmente é um país não mais pobre. Tem condições. Desde que se todo o imposto recolhido, que é muito, não fosse desviado. São 4 trilhões ao ano, 2 só para pagar juros. E o balanço atual da Constituição com relação a divisões de cargos na Câmara está meio pendente mais para o Norte e para o Nordeste. Se você, no Norte e Nordeste, se você pegar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, você vai ver que uma grande parte dos deputados e senadores são dessa região. Eu depois vou explicar para o pessoal. Onde se controla. Nada passa sem eles. Então a força desses estados, a força do Norte e do Nordeste é muito grande. Na Câmara e no Senado. Muito grande. Quer dizer, e não são os estados que mais produzem. Sim. Tá certo? São os que mais dão assistencialismo. Então, não são os que mais produzem. Então tem que ter uma balança nisso tudo. Deixa eu explicar Por isso que eu falo. Tem que ter uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Se você for olhar... É uma reforma política. Se você for olhar para o Congresso Nacional, hoje, o presidente é do Norte. O presidente da Câmara é do Nordeste da Paraíba. Quase sempre é assim. A mesa diretora é toda do Norte e Nordeste. O Senado, eu, sinceramente, não estou sabendo, mas tem muita parte que é de lá do Norte. Quer dizer, há a balança... Um desequilíbrio. Nessa balança. Sim. Então, é importante que essa Constituição nova seja
feita e que esse Congresso Constituinte seja exclusivo. Acabou a Constituição? Fez a Constituição? Muito obrigado. Promulgou? Obrigado. Dissolve-se na hora. E eleição para deputado. E para mudar os artigos, tem que ter um pouco, não é assim tão fácil como é hoje, tá? Você tem o presidente da Câmara, você tem o presidente do Senado na mão, você muda a Constituição porque as lideranças vão ser todas convencidas a seguir isso aí. Por isso que tanto de emenda. É muita emenda. E tem outra que coisa molhar também. muita mão, né? Outra coisa, tem que se mudar também o tempo de se ficar em determinados cargos. Tá? Sim. Tá? Não pode ter cabo vitalício. Não. Tem que ter um prazo. Por quê? Essa vitaliciedade impinge as pessoas uma tranquilidade que é difícil de ser tirada. E ela tem um interesse dizem na que é para reeleição. proteger, mas na realidade coloca numa redoma intocáveis, praticamente. Quer dizer, praticamente fazem tudo o que quer. Sim. E não é assim. Tem que ter mecanismo. Ficar 2 mandatos acabou, não vai mais. Tá bom, E vai. Pode ganhar uma compensação, não uma aposentadoria. Pode ganhar uma compensação, não uma aposentadoria. Sim. Tem política aí com 4 aposentadorias, né? E vai trabalhar em outro ramo, vai por sua experiência a serviço de outro, ou vai ganhar dinheiro como advogado. Sim, exatamente. Porque juiz não pode ganhar dinheiro. Juiz não pode ganhar. Juiz, magistrado, eu digo no total. Quem ganha dinheiro é advogado. Advogado que ganha dinheiro. Vai defender o cliente. Então, é ele que... Não o juiz vai ganhar dinheiro, não. Seu salário justo. Bem, o estudo que o senhor está dizendo ficou muito claro para mim a sua postura. O senhor foi deputado federal e fez um trabalho excelente que, infelizmente, não foi muito reconhecido pelo grande público, embora tenha sido um trabalho excepcional. Educação daí. Desinformação. Desinformação, jogo de narrativas, storytelling. Naquela época, robô nem se era conhecido. E como foi utilizado o robô contra mim? De quinta até o dia da eleição, quer dizer, você põe quinta, sexta, sábado e domingo, um bombardeio de robô de todas as áreas sobre a minha candidatura. Eu era a pessoa a ser vencida. Sim. Tá? Então foi um bombardeio, tudo com fake news, tudo com mentiras. Sim. Nisso, eu ainda tive quase 50 mil votos. Olha só, tive quase 50 mil votos. Na minha opinião, outro problema também, o meu presidente estadual fez uma coligação que me jogou no buraco. Por quê? Como que eu vou coligar com um partido em que eu bato nele 24 horas por dia? Sim. Foi o caso de 2018. Eu bati nesse partido todo dia, 24 horas. E a politicagem lá em cima te atrapalhou. Não. O presidente do meu partido aqui, pela cabeça dele, faz a coligação com esse partido que eu bato. Quer dizer, te atrapalhou. Nisso, perdemos 6 deputados federais. 6 deputados federais. Foi só eleito um deputado federal do PR que hoje votou a CPL. O presidente do partido atrapalhou o partido. Não, o presidente estadual. O presidente estadual do partido. Fez uma coligação, escolheu uma coligação? O presidente estadual do partido. Tá certo? Agora, deixa eu explicar uma coisa para o público em casa, para o público entender. Cada estado do Brasil, não importa, São Paulo ou Acre, tem 3 senadores por estado. A região nordeste do Brasil concentra a maior quantidade de estados por região. Então, o Nordeste, mesmo não tendo PIB igual ao do Sul-Sudeste, mesmo não tendo a população igual ao do Sul-Sudeste, ela leva uma vantagem política dentro da Casa Legislativa pelo número de senadores. E
É sabido. E pelo número de deputados. De deputados também. É porque a população somada fica muito forte. E é sabido, todo mundo sabe disso, não tem o que esconder, que eles formam um grupinho, chama Liga do Nordeste, e que sempre estão ali fazendo o Brasil sustentá-los, em vez de eles aproveitarem dessa situação para desenvolver o Nordeste, eles usam dessa situação para ficarem se reelegendo e não deixar o Nordeste crescer. É um problema que o Nordeste precisa enfrentar. Agora pro povo. Falei besteira? Pro povo que está nos assistindo aqui. Qual a influência disso na segurança pública? Tudo! Total. Por quê? Falta legislação, políticas públicas de infraestrutura, educação, etc, etc, etc. E por aí vai. E por aí vai. Tá certo?